bem-vindos. Meu nome é Alisson, sou engenheiro agrônomo, doutorando em fitotecnia e hoje vou estar falando para vocês sobre manejo de plantas daninhas de difícil controle. Bom, então para poder estar falando desse manejo de plantas daninhas de difícil controle, primeiramente, precisamos entender a definição de que é uma planta daninha, que é uma planta que ela está num local indesejado e que causa prejuízo. Bom, e como seria isso? Tanto de uma forma direta, que é pela competição por recursos importantes como água, luz, nutrientes, indiretamente também, dificultando algum trato cultural, a colheita, uma desbrota, uma pulverização de inseticida ou de fungicida. Então, ela causa uma série de problemas para nós. Bom, e quando nós pensamos nesse manejo, a gente lembra muito do manejo químico. E atualmente, nós não temos tantos herbicidas registrados para o café quanto outras culturas. Hoje o café é em torno de 18 princípios ativos e 2 misturas. É muito pouco comparado com soja, milho e outras culturas. Então, nós focamos aqui na cafeicultura, há diferentes métodos de manejo, sendo controle químico, controle mecânico, controle físico, que é um método que vai pela realidade do produtor. O local que está ocorrendo essa planta daninha, se é, no linha de plantio, se é na linha de plantio, se é na entrelinha, como que eu vou estar fazendo esse manejo. E pensando em herbicidas, temos 4 características muito importantes que nós precisamos saber sobre herbicida. Qual que é a época, se ele é aplicado em pré ou pós-emergência, quanto ao espectro de ação, se ele é um latifolicida, se ele é um graminicida, a seletividade, se ele apresenta seletividade para o cafeeiro, e sobre a translocação, se é um herbicida sistêmico ou se é um herbicida de contato, porque isso tem a ver com a tecnologia de aplicação que nós vamos estar trabalhando. Pensando nessa forma, então, de forma de controle, a gente inicia para formar uma lavoura, que é um método preventivo, que você vai ter esse manejo, que você vai estar utilizando plantas daninhas, uma muda que não tem a presença de plantas daninhas, principalmente de difícil controle. Uma buva, não tem a presença de uma tiririca. Quando você está numa área que tem muito presença, por exemplo, de um gengibre, de uma buva, se você for trocar de área, você dá uma limpeza nesse implemento. Uso de manejo mecânico, você está trabalhando aí com a trincha, com a roçadora, ter esse cuidado especial sobre o controle cultural, porque se você está implantando uma lavoura, observe características importantes como a época do plantio. Na nossa região aqui, quando a gente vai estar implantando uma lavoura, ela é implantada normalmente quando? Novembro, porque é uma época que ela vai estar desenvolvendo bem. Adubado adequadamente, escolha de cultivar que seja mais recomendada para a região do sul de Minas. Se você vai estar numa região que é de montanha ou na região do Cerrado Mineiro, isso tudo vai estar influenciando no desenvolvimento da lavoura. E uma lavoura bem formada é uma lavoura que tem a capacidade boa de competir com as plantas daninhas. E, por fim, temos o manejo químico, que ele também é uma ferramenta desse manejo, não é apenas um manejo exclusivo de plantas daninhas. Ele é uma das ferramentas que nós podemos utilizar. E temos todo esse diferencial entre um café em formação do café em produção. Bom, o café em formação ele é muito mais sensível à competição, porque é uma planta que ela não tem a capacidade de estar sombreando a projeção da copa dela, e com isso não vai estar suprimindo a planta daninha. Então olha só, nessa imagem aqui, se você for pensar, café em formação de janeiro de 2018 a outubro, sempre manejado no limpo. E como você pode estar fazendo isso? Utilizando herbicida que tenha um residual interessante, o uso de pré-emergentes é importante. Esse manejo aqui, embora seja na região do Cerrado Mineiro, deve ser bem realizado aqui. Então utilizar o quê? Manejo preventivo, físico, mecânico, conforme a situação. Agora que a gente está mais por dentro um pouco sobre esses manejos, a gente tem que, das principais plantas daninhas que são de difícil controle, temos 2 vertentes, que são algumas plantas que são tolerantes e resistentes. Bom, é muito comum na lavoura de café a gente vê o quê? Trapoeraba, apaga-fogo, corda de viola. Corda de viola é uma plaga. Então, tem mais corda de viola de uma vez que até que cafeeiro. Então, o glifosato não controla uma planta dessa. Então, o quê? É porque ela é resistente? Não. É a característica mesmo da biologia da planta, A trapoeraba tem muita reserva, então quando a gente controla ela, tenta controlar ela com glifosato, ela vai estar amarelando, mas você não controla ela. Então você tem que traçar alguma estratégia.
Quando você vai para outras plantas como a buva, o capim amargoso, capim pé de galinha, a estratégia muda, filho. Essa planta daninha aqui, ela é resistente, porque foi selecionado através do uso constante de um mecanismo de ação só. Vou só aplicando glifosato, em todas as plantas que tem na população de buva, eu vou selecionando os que são resistentes. E acaba que essa seleção é muito danosa para mim, porque eu vou perder um herbicida, poder estar manejando buva. Ei, na região aqui, você pode estar olhando essa lavoura aqui mesmo, ó. Se você for andar aí, você vai ver buva para todo lado, porque vai perdendo o controle. Então, você tem que estar usando mecanização diferente, tipo, você não ficar preso só no glifosato. Hoje, para controlar a buva, o que você está usando lá? Você tem algumas estratégias, você pode estar usando o HIT, Aurora, então você tem estratégias de manejo. E o que isso acarreta, essas plantas daninhas de difícil controle? Quando a gente pega esse estudo aqui do biênio de 2014 e 2016, ele é realizado pela Educampo. Uma lavoura em formação, 4% do custo dela era para manejo de plantas daninhas. A evolução para o biênio de 2016 e 2018 teve um salto de 7%, né, do custo de manejo e elevou em 60%. Bom, até aqui então normal, assim, não está tão caro quando você faz uma relação com os custos que você tem com adubação, só que esse manejo de plantas daninhas, o que chama a atenção é o seguinte, é um custo relativamente baixo, porém o prejuízo de não ser realizado é grande, ele causa reduções mais de 50% da produtividade se não for manejado de forma adequada. Então olha só o que aconteceu quando chegou no biênio de 2018 para 2020. Esse custo de produção, ele saltou para 13%. Bom, sair de 4% para 13% foi 195% de aumento ao longo desses anos. E detalhe, esse estudo aqui, ó, ele está em 2020, só que não fechou o biênio 2022, mas esse preço está bem mais elevado. Assim, você vai levar em consideração um monte de coisa, não só o manejo de plantas daninhas de difícil controle, porque você tem que estar mais entradas lá. Questão de herbicidas, encareceram bastante porque faltou no mercado. Ano passado aí, foi fácil comprar glifosato, pessoal? Faltou no mercado. O custo de óleo diesel está alto, então a pulverização também assim, tem esse reflexo no preço do combustível. Então é tudo uma cadeia que vai estar afetando o seu preço. Então esse manejo, assim, ainda embora seja 13%, chama a atenção o tanto que ele elevou nesses últimos anos. Para poder compreender isso aí, então, o que a gente tem que pensar? Estratégias para controle. Bom, esse foco aqui hoje vai ser no controle químico. Temos alternativas para esse manejo de plantas daninhas de difícil controle. Atualmente, o mais recomendado tem sido pré-emergentes para poder estar diminuindo essa pressão do banco de sementes. E algumas moléculas mais recentes, que estão aí na cafeicultura, o Falcon é um herbicida interessante, que ele já tem uma característica boa de poder estar sendo recomendado para café a partir de 1 ano, porque quando você pensa num herbicida igual o Allium, ele tem um residual de 1 ano. Só que ele tem a seguinte particularidade. É recomendado para café que já tem o caule lenhoso, então a partir de 3 anos. O Allium, Stone, Boral, tudo para café adulto. Agora, o Gual, que é o Oxflorfen, Falcon, você pode estar usando, assim, principalmente o Gual, desde a implantação da lavoura. E esse período residual, o que ele vai ser interessante? Ele vai manter o solo limpo, né, livre de presente de plantas daninhas. Olha só para o lado para vocês pensarem, pessoal. Olha esse café que foi recepado aí, não tem copa nenhuma. Ele não é capaz de suprimir planta daninha, a copa dele. Então, para você poder manejar ele bem, que um pré-emergente dá um residual interessante para você poder estar controlando. E o que é importante você pensar? A dose, ela vai ser sempre em função da textura do solo e da matéria orgânica. Então, assim, tem essa variação de dose, é em função disso. Outro aspecto importante, você tem que pensar no espectro de ação desse herbicida. Bom, ele controla bem folha larga, folha estreita, tem algumas plantas daninhas que tem algum escape do controle, e isso tudo tem que ser levado em conta. Só que tem situações que você não consegue estar manejando essa lavoura somente com herbicidas pré-emergentes. Você vai também ter um foco em pós-emergente. E como é
plantas daninhas de difícil controle, o que a gente pode estar fazendo? Associações de herbicida. Bom, é muito comum quando você está numa lavoura, assim, o que você controla assim, eu falo assim, glifosato é outro espectro, mas tem planta que o glifosato não controla, por exemplo mesmo a trapoeraba. Porém, se você associar o glifosato com 2,4-D, você consegue ter um controle efetivo. Você pode também utilizar outros tipos de herbicida, alguns herbicidas de contato. O carfentrazone, que é o Aurora, é um bom herbicida para manejo de trapoeraba. Sulfurfenacil, que é o HIT, outra estratégia de herbicida. E combinações, porque se você não vai estar usando um herbicida como o Roundup, você pode estar usando o clorimuron associado com o Select, que o clorimuron é um latifolicida e o Select, o Clethodim, um graminicida. A combinação desses herbicidas possibilita você estar ampliando o espectro de ação. Algumas regiões do Cerrado Mineiro tem sido realizada a mistura até de 3 herbicidas, que você coloca o clorimuron junto com o Select e o oxflorfen para poder ter um residual. Bom, então, no caso, quando a gente pensa no manejo de plantas daninhas que são resistentes a herbicidas, sempre rotação de mecanismos de ação, combinação de herbicidas, se for o caso, aplicação sequencial, que você faz a primeira aplicação do herbicida sistêmico para poder já dar uma derrubada boa na planta daninha, dar uma amarelada nela, depois você vem com o herbicida de contato. Então, essas estratégias facilitam o manejo. Planta daninha se torna de difícil controle o quê? Estado fenológico, uma planta maior, você vai ter mais problema para estar controlando ela. Plantas como o capim amargoso, depois que ele está entorcerado, é muito marcante o quê? A dificuldade desse controle. Você pode estar aplicando ali que a taxa de rebrote dele é muito alta, porque ela acumula muito amido nos rizomos. Então você tem que estar manejando antes desse ponto. Então, graminicida, recomendado para quê? Planta daninha mais nova, né? Capim pequeno. Aí, turma, pensando nisso, para você poder estar manejando esse problema de resistência é o quê? Conhecer bem o histórico da sua área, se você tem planta daninha que tem problema de resistência, como que essa questão da rotação do mecanismo de ação, está realizando rotação de mecanismo de ação, que isso é importante. Usar os pré-emergentes para poder estar aliviando o banco de sementes do solo, para você não ter esse problema tão constante. Quando você vai estar manejando essa planta daninha, evitar de entrar nela quando ela já está sementeando, porque não vai adiantar nada, vai voltar a semente tudo para o banco de semente. Ficar atento com essas questões da tecnologia de aplicação. Se você está usando um herbicida que ele é de contato, você tem que usar uma ponta mais adequada para poder ter uma boa cobertura. Então a gente tem que identificar corretamente essas plantas daninhas para poder estar controlando ela, o estágio de controle que vai estar entrando, e ter muita atenção para evitar a deriva, porque a deriva é um sério problema que você tem na cafeicultura de estar causando dano. Então olha só, né, para resumir tudo que foi falado, quando a gente pensa na cafeicultura, o cafeeiro, o manejo de plantas daninhas na época que ele é mais problemático é de outubro a abril, que é o período chuvoso. E coincide com uma parte muito importante da planta, que é o quê? Está durante a expansão e a granação dos frutos. Imagina, se você está deixando uma planta daninha competindo com uma planta que ela vai ser exigente em água nesse período, exigente nutricionalmente. Você está adubando tanto o cafeeiro como a planta daninha, isso vai ser muito prejudicial para você. Então você tem que ter essa atenção. Aí, pessoal, o recadinho que eu queria dar para vocês era esse. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para estar perguntando. Essa aplicação sequencial que você falou que você entra com um sistêmico para dar uma amarelada e um contato. É uma logo após a outra, qual o intervalo? 15 a 20 dias. Aí depende do herbicida que você está usando. Por exemplo, o glifosato, o manejo dele é entre 7 e 14 dias para ele poder estar causando a senescência da planta. Então depende do herbicida que você está usando, mas entre 15 a 20 dias é o período que você faz a aplicação sequencial. E Aí, o pior é que essa cor de viola, essa. Você falou que só de pior que ela nasce debaixo do pé de café, onde você não pode jogar. então, aí assim, esse tipo de manejo, o que acontece? Quando você tem uma corda de viola que ela já subiu para o cafeeiro, você não consegue controlar ela com a forma química. É realmente arranque, achar a raiz dela e arrancar. E nem arrancar a planta, deixar secar no pé, que se você também for puxar ela, você danifica a planta.
Porque do meio da rua é fácil, você roça, você dá um jeito. Mas debaixo do pé de café, Ah, não tem jeito não não. tem jeito não. Demais sim, algumas plantas daninhas que são mais difíceis de controle. Ó. Você entrou nenhuma dúvida? Não, tranquilo? Vocês percebem diferença no manejo de planta daninha de uma lavoura irrigada em relação a uma que não é irrigada? Bom, então, essa questão de umidade no solo, ela influencia a perda do residual. É porque tende a lixiviar, dependendo do tipo de produto. Porque o herbicida, né, ele tem a propriedade físico-química que chama KOC, que é a ligação que ele tem com a fração da argila ou com a matéria orgânica. Então, se você está com umidade elevada, você tende a diminuir esse período residual do herbicida. Então, dose, textura, umidade, tudo influencia no residual do seu herbicida, assim, pensando pré-emergente. E assim, a tendência sim, solo mais úmido você tende a ter mais planta daninha. Só esperar, Só esperar a buzina só pra gente seguir pra outra estação. Beleza.